Olá, pessoal, muito bom dia. Nós estamos aqui nesta quarta-feira, no nosso terceiro dia da 41ª Semana Científica do HCPA. Eu fico muito feliz de estar coordenando essa mesa. Meu nome é Jerusa Neyeloff, sou médica epidemiologista aqui do HCPA e hoje a gente vai falar um pouco sobre comunicação. Falar sobre comunicação é um desafio grande, talvez só não seja maior do que efetivamente comunicar. Nesses últimos anos, nós enfrentamos desafios diversos e, como médica, eu posso atestar que nós não estávamos preparados para tudo que era esperado de nós. Então, nessa mesa aqui, hoje, a gente trouxe um grupo um pouco mais diverso, que tem pessoas envolvidas nessa frente de comunicação de diversas formas, para a gente tentar discutir um pouco isso, pensar caminhos, compartilhar experiências e espero que vocês curtam também um pouco dessa conversa. A ideia hoje é ser uma coisa relativamente informal, dentro do limite do que o virtual nos permite, mas eu registro aqui a felicidade da gente estar discutindo um tópico tão importante. Vou primeiro apresentar os nossos palestrantes de hoje, para que a gente tenha uma ideia de quem está aqui, e depois a gente começa as palestras. Vou colar do meu mini currículo, começando pelas pratas da casa, um professor, doutor Alexandre Zavascki, não só é mestre e doutor em ciências médicas pela URGS, mas também é médico aqui nosso do hospital, professor associado, médico do nosso serviço de infectologia e também do Hospital Moinhos de Vento. Ele pesquisa na área de doenças infecciosas, teve uma atuação muito forte aqui no combate à Covid, atendendo muitos pacientes nos últimos anos, e também o Alexandre está aqui porque ele fala muito com a gente no Twitter, certo? Que é um meio difícil de comunicar para quem vem dos artigos médicos, certo, professor? Para compor o resto da nossa mesa, a gente tem o Leandro Tesler, que é mestre em Física e PhD pela Universidade de Tel Aviv, de Israel, é professor do Instituto de Física da Unicamp desde 91 e tem atuado num grupo de estudos de desinformação em redes sociais da Unicamp e também no coletivo Infovid, que reúne pesquisadores brasileiros de diferentes áreas falando sobre a epidemia de Covid-19. Eu sei que vocês interagem nas redes sociais e eu vou ficar feliz de ver vocês interagindo quase ao vivo aqui ainda no virtual, mas mais próximo hoje também. Para fechar, a gente tem ainda Marcelo Trazel, jornalista, mestre em comunicação e informação aqui pela URGS, doutor em comunicação social pela PUC-RS. O Marcelo é professor na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, no programa de pós-graduação em comunicação também da URGS, e tem trabalhado aqui em diversas disciplinas, inclusive, que abordam comunicação científica. Então, eu particularmente estou muito ansiosa para a gente ter uma visão acadêmica, uma visão prática, uma visão tão diversa sobre comunicação. Agradeço do fundo do coração os palestrantes que toparam aqui meses atrás, talvez nem lembrassem mais quando eu fui incomodá-los para fazerem as suas palestras e estarem aqui hoje, mas a gente vai ter uma conversa muito amigável, muito tranquila. De imediato, então, eu vou convidar o professor Alexandre para iniciar com a primeira palestra. Eu, o Marcelo e o Leandro vamos ficar de câmeras fechadas, mas estamos aqui e estamos recebendo as perguntas que vocês podem mandar pelo chat e depois a gente conversa aqui. Então, uma boa palestra, uma boa manhã de semana científica, mais de 40 edições para todos nós. Muito bom dia a todos, creio que agora me escutam. Bom dia aos convidados, aí, professores Leandro e Marcelo. Queria agradecer, né, a Jerusa e a comissão científica desta semana científica do Hospital de Clínicas, né, e passar para vocês que realmente para mim, acho que a Jerusa comentou alguma coisa, foi um desafio, né, falar sobre comunicação, que não é a área, vamos dizer assim, que eu estou acostumado, né, enfim, mesmo a estudar. Eu não sou eu tenho que declarar isso aqui, né, não sou um expert em comunicação científica, não me considero um comunicador científico, mas, enfim, em decorrência da pandemia, né, que nós tivemos de informações e desinformações, eu acreditei que a gente, naquele determinado momento, que eu me envolvi mais com a questão de comunicação, e eu acreditei que fazia parte da nossa tarefa, né, como
como educadores, né, não necessariamente como pesquisadores, mas como educadores, também como pesquisadores, ao longo do tempo vivendo como importante este contato mais próximo com a comunidade, né? Mas é um desafio para mim. Então, eu não vou trazer, eu acredito que até os colegas que estão na mesa vão contribuir muito mais com o tema aqui, mas eu trouxe algumas impressões para o debate aí, né? Impressões em primeira pessoa, né? Nem todas essas impressões, obviamente, eu tirei do primeiro momento, né? São impressões aí agora de 1 ano e meio, talvez, de interação e comunicação em redes sociais. Então, quando a gente estava entrando, né, estou trazendo esses tópicos, o primeiro tópico, assim, eu pensei, o grande desafio, né, na comunicação científica é comunicar a incerteza, né, porque a incerteza é inerente ao processo científico, à ciência, né? A ciência é uma ciência de estudar a incerteza, né, e diminuir a incerteza. Então, mas você trazer só incertezas para um público, isso pode não ser atrativo, né? E é difícil. E existem, vamos dizer assim, diferentes graus de incerteza, né? E aqui, em homenagem ao físico da mesa, né, eu vou trazer uma citação do John Wheeler, professor John Wheeler, né, um físico teórico, que ele fez uma imagem perfeita, né, do que é o aprendizado, a construção do conhecimento. Então, à medida que a nossa ilha de conhecimento cresce, também cresce a nossa costa da ignorância, da nossa ignorância. Ou seja, à medida que eu vou ganhando conhecimento em uma determinada área, eu passo a me dar conta do quanto eu não sei sobre aquela área. Então, é algo que vai crescendo proporcionalmente. Você aumenta a ilha, você aumenta a área de conhecimento sobre a ignorância. E nós estamos num mar, né, de desconhecimento. Se você tem uma ilha muito pequena, né, a sua capacidade de dar-se conta do que você não sabe também é muito pouco. Então, isso a gente viu, sobretudo no início da pandemia, né, na comunicação, mas continuamos vendo até o momento, né, pessoas que, por desconhecerem, né, o que é possível desconhecer, o que não se sabe, acredita que sabe, né? É um pouco do que nós conhecemos, né, do efeito Dunning-Kruger, né? Que são pessoas carentes de determinada habilidade, né, que acabam chegando a conclusões errôneas, né, e fazendo escolhas infelizes, né, mas a sua incapacidade de conhecimento, a sua incompetência naquela área, né, as priva da capacidade metacognitiva de perceber que elas não sabem aquele assunto. Então, isso eu percebi muito, né, acho que todos perceberam, né, houve uma certa equiparação, uma equivalência de conhecimentos. Tá? E eu acho que talvez, não sei, acredito que o Leandro deva falar isso, porque ele trabalha muito isso, né? O ser médico acabou sendo um selo, né, como um selo de qualidade para determinadas opiniões ou determinadas ideias na condução da pandemia. E isso foi um grande erro, porque o médico especialista, às vezes numa área específica, por saber muito em determinada área, ele desconhece, não necessariamente ele vai conhecer os desconhecimentos da outra área, ou das ferramentas que nós temos para aprimorar o nosso conhecimento. Tá? Então, as pessoas perguntam, mas como é que sabia? Né? É muito difícil você chegar para o público leigo, e leigo entenda-se, mesmo pessoas não afins àquela área do conhecimento, né, mas vamos dizer médicos, cientistas, quem é que trabalha com aquilo? Né? Quem é que acertou? Né? Ou quem é que conseguiu dar alguma base mais sólida num momento tão difícil? Eu trago um exemplo aqui. Né? Eu não sou especialista. A Jerusa, né, colocou, eu sou pesquisador de infecções hospitalares, resistência bacteriana, né? Para mim,
epidemias, embora a gente tivesse, claro, uma leitura básica, mas epidemias não era a minha área de expertise. Então, eu também não estava qualificado para emitir ou fazer grandes projeções, né, ou predições. O que eu fiz naquele primeiro momento? Eu disse, não, para um pouquinho. Tem algumas pessoas que eu leio isso, pelo menos há 20 anos eu leio algumas pessoas, aquelas pessoas construíram, passaram uma vida inteira pesquisando aquilo, elas devem saber um pouquinho. Tá? Então, uma das minhas referências, por exemplo, né, foi o professor Mark Lipsitch, que eu sempre o considerei já um patrimônio intelectual da humanidade, assim, pelo todo o trabalho que ele fez no conhecimento, né, das epidemias de doenças infecciosas, na transmissão das doenças infecciosas. Eu estudei muito ele na transmissão de bactérias com resistência, bactérias específicas, né, com mecanismos de resistência, os modelos que ele montava. Então, ele, veja só, lá em maio de 2020, quando foi publicado na Science esse estudo, né, ou seja, ele começou esse estudo aí em março de 2020, lá no começo da pandemia. Né? O que ele fez? Né? E a gente viu que quase ninguém fez isso aí. Né? A gente via aqueles modelos, agora o pico vai ser não sei que mês, e depois a coisa caiu. O pico vai ser. O que ele fez? Ele pegou, não, vou pegar assim, como é que se transmite o coronavírus? Pelo que a gente sabe até hoje. O que a gente sabia naquele momento? Só podia pegar modelos dos coronavírus anteriores. Não pegou o modelo mais próximo, que seria dos coronavírus anteriores. Não pegou o modelo de gripe, não pegou o modelo de sarampo, pegou o modelo coronavírus anteriores. Quais são os determinantes sociais? Então, ele considerou os determinantes sociais, mobilidade, por exemplo. Ele considerou no modelo dele. Considerou a possibilidade de sazonalidade, incluiu sazonalidade, como é que isso deve se comportar com essa sazonalidade. E os fatores imunológicos, ou seja, como é que as pessoas respondem do ponto de vista imunológico a coronavírus. Sabíamos alguma coisa em maio de 2020 ou março de 2020? Muito pouco. Qual é o modelo que ele pegou? Ele pegou o que sabia dos coronavírus anteriores. E veja só o que ele modelou. Ele modelou que, sem as vacinas, obviamente, nós teríamos onda, e o modelo dele foi até 2022, nós teríamos grandes ondas até 2022, dependendo de alguns fatores, claro, e aí vai ver os fatores, todos esses aqui, se variar assim, variar da outra forma, nós vamos ter uma onda maior, uma onda menor, mais espaçada, mais intervalada. Então, ele, em maio de 2020, esse artigo até foi publicado já antes disso, né? Esse aqui acho que foi a publicação no volume, no fascículo da revista, mas ele já mostrava para a gente que a coisa não ia terminar. E eu não via ninguém discutindo esse assunto. A gente se apegava em outros modelos, né? Estava lá, agora o pico vai ser tal e depois vai acabar. Gente, mas, poxa, alguém leu isso aqui? E eu via professores, né? A gente via professores, ou mesmo pesquisadores de outras áreas aí, debatendo modelos, ou criando o seu próprio modelo, né? E se fixando naquilo. Eu disse, poxa, vamos pegar e vamos discutir o modelo de quem trabalha com isso há 20 anos. Perdão, 20 anos eu estudo ele, né? Ele trabalha com isso há muito mais tempo, né? Então, assim, uma das lições que eu digo assim, na crise, e foi uma crise para todos, né, a gente não pode abandonar os referenciais, né, a gente tem que buscar os referenciais, comunicar isso para o público leigo, porque a gente sabe quem são os referenciais nas nossas áreas. Né? Então, a gente deve buscar eles, e, claro, não é um referencial, tem mais outros pesquisadores dentro da mesma linha. Então, buscar, vamos ouvir, vamos transmitir. Foi o que eu fiz. Eu disse, não, vou pegar o que essa gente diz e vou tentar passar isso para o público que nos escuta. Né? Bom, o segundo desafio, né, é a questão da desconstrução de conceitos falsos. É muito mais difícil você desconstruir uma ideia falsa que se forma, né, e às vezes ela se forma por um conceito rudimentar ainda sobre determinado assunto, mas você se apega àquilo, ou às vezes por uma fake news mesmo, uma comunicação
errada. Então, é muito mais difícil você desconstruir aquela ideia do que reconstruir, né, ou construir uma ideia, né, a partir de uma tábua rasa, não? O que, para, né, citar o personagem pop, né, do filme A Origem, né, ele coloca assim, em determinado momento, que a coisa mais infecciosa que existe não é um vírus ou um parasita, é uma ideia. Né, e uma vez que ela se instala na mente, é quase impossível removê-la. E há algo ainda mais potencialmente mais perigoso, que é apaixonar-se por essa ideia. Né. Então, nós vimos essa conjunção aqui, sobretudo em alguns países, como no Brasil, Estados Unidos, a gente viu essa conjunção de fatores de paixão com uma ideia firme sobre determinado assunto. Então, às vezes, um conceito errado, né, se ele é afim ao nosso sistema de crenças, né, e a crença não é, né, em nenhum sentido necessariamente político ou religioso, mas sim um condicionamento psicocognitivo, né, de acesso inteligível para si mesmo e explicativo da vida, do mundo e das coisas. Ou seja, se aquela notícia ela está em concordância, em consonância com esse sistema de crenças, eu tendo a absorvê-la, eu tendo a admiti-la como real, porque ela está em consonância com o meu sistema de crenças. Então, alguns exemplos práticos que a gente pode ver, assim, que deixam sequelas até hoje, né, de ideias erradas na pandemia que se construiu. Lá no início, reinfecção não existe ou são extremamente raras. Eu perguntava assim, por quê? Qual foi o coronavírus que a gente sabe que, uma vez infectado, ninguém se infecta mais? Não existia isso. Então, por que essa ideia foi incutida? E isso até hoje, vocês vejam, né? Eu fui infectado, eu não preciso vacinar. Nós temos sequelas dessa ideia até hoje. Isso foi difundido. Isso não foi difundido de forma de fake news necessariamente, isso foi difundido por pessoas que estavam abalizadas, ou eram cientistas, ou eram professores, eram médicos, né, deveriam ter este cuidado. Isso gerou outro conceito totalmente errado, que era a questão da imunidade de rebanho por infecção, né, que até hoje nós temos sequelas, até hoje você vê, para mim chega muito assim, mas se eu já me infectar agora, não é? Então, com a vacina, então, não é melhor já infectar pela essa nova variante? Então, isso deixou sequelas, né? A gente batalha com essas consequências até hoje. Outra que se consolidou rápido, porque saiu 2, 3 estudos iniciais, assim, com experiências locais, e a gente já extrapolava para tudo. Criança não pega, né? E se pega, ela não transmite. E hoje a gente vê que criança transmite tanto quanto adulto, né? Isso foi se mostrando, mas é muito difícil você desconstruir este conceito. E, por fim, aí o final, né, a questão da eficácia de tratamentos. Então, veja o esforço que foi necessário para você acabar tendo que mostrar que uma determinada droga não era útil, né? E mesmo assim toda a discussão que se criou, por isso que se criou uma ideia, se criou um conceito, se criou uma crença. Então, você destruiu uma crença com ciência, né, e com comunicação, realmente é muito difícil. E, por fim, eu estou terminando aqui a minha parte, eu acho que a gente não pode olhar para a comunicação sem fazer uma autocrítica, né? A ciência, o processo científico, a ciência não é ruim, mas o processo científico atual, né, de publicações, ele tem falhas enormes, né, tanto na editoração quanto na revisão por pares. Então, muitos editores aí entraram na onda, naquele afã de comunicar, e houve problemas graves. Nós tivemos artigos, vamos dizer assim, estudos aceitos para publicação, e aí você leva a chancela daquela revista, daquela editora, que não teria a menor condição de ser publicados em lugar nenhum, né? E às vezes foram publicados em revistas que não eram claramente predatórias, né? Então, isso foi um problema. Acho que o mais clássico, né, o grupo de Marcelli, então houve publicações assim muito fracas, né, e um pessoal forte que estava também no corpo editorial de várias revistas, e isso acabou entrando. Mas nós tínhamos coisas absolutamente grosseiras, né, que demorou muito tempo para ser retirado, por exemplo, né?
o grupo lá da Surge Sphere, né, que vocês conhecem, eles passaram 2 artigos no Lancet, um no Lancet e um no New England. Você veja, né, mesmo grandes jornais assim acabaram escapando, mas acabaram não escapando, né? Você veja isso da ivermectina aqui. Não precisava saber ciência aqui, bastava ler com atenção o estudo, né? Bastava ler com atenção para ver que era fraude, tinha alguma coisa muito errada, né? Você pegava a tabela 1, né, que é uma tabela muito estranha, mas sei lá, a mortalidade do grupo sem ivermectina, 10%, mortalidade com ivermectina, 1,8%. Aí você ia para o texto, mortalidade da ivermectina, 1,4%, e mortalidade sem ivermectina, 8,5%. Um resultado totalmente discrepante. Aí você ia para a tabela mostrava mortalidades menores que 2%, ou seja, os autores conseguiram errar em 3, era um resultado na tabela, um no texto e um na figura. Né? Isso aqui, enfim, teve discussões e tal, isso foi por muito tempo, levou as pessoas a usarem ivermectina. E veja que não foi só numa plataforma de pré-print, né? Nós temos um estudo publicado no Chest, com falhas assim grosseiras. Né? Você pega um grupo lá da Flórida, você vai pesquisar quem é o primeiro autor, quem é o último autor, você não encontra um referencial, né, naquelas pessoas. E aí você olha a questão da tabela, por exemplo, pega a tabela 1, né, a proporção lá de diabéticos, doença cardíaca pulmonar, aí você encontra uma média e um desvio padrão. Diabetes no cuidado padrão, 31, mais ou menos 29. Diabetes na ivermectina, 59. O que é isso? Mais ou menos 34. Né? Então, uma falha grosseira, e foi assim para todos as comorbidades, né? E a gente via pessoas aí, que ele estudou na Chest, né? Então, vamos olhar. Mas tinha uma coisa mais grosseira ainda, né? Que a gente pegava, olhava com um pouco de atenção, a gente olhava a mortalidade dos pacientes com doença severa, que a gente também fica uma coisa no ar, assim, né? Estudo que a gente não tem nada sobre a ivermectina, não sei quantos pacientes tomaram ivermectina, né? Não existe nenhum referencial sobre isso, mas vamos lá. A gente olha a mortalidade na ivermectina, doença severa, 38%, muito alta, né? Mas o que mais chama atenção é a mortalidade no grupo controle, 80% morreram. Eu disse, não, 80% morrer, tem alguma coisa errada, ou com este hospital, né, ou com este estudo, né, porque não pode, não é? A gente não está vendo isso aqui em lugar nenhum do mundo, né, morrem 80% das pessoas que são recebidas no hospital. Então, era isso, acho que essas eram as ideias, fiquei dentro do tempo aí, foram as minhas impressões, eu acredito que não tenha mais nada, e depois a gente fica aberto aí para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre, foi super interessante ouvir alguns comentários de quem viveu tudo isso. Eu peguei vários ganchos aqui, eu vou deixar a maior parte da discussão para o final, mas de partida eu já empatizo muito com a dificuldade que é a gente conseguir fazer uma crítica do nosso meio, né, discutir falhas de comunicação, ou falhas de divulgação de ciência, ou falhas da própria ciência, porque não é um meio perfeito, ou a ciência utópica até pode ser, mas a prática não, sem que a gente se sinta dando munição ou concedendo espaço a visões francamente anticientíficas, né? Então, esse desafio de poder fazer uma crítica ao meio, de poder melhorar nosso sistema de comunicação, de publicação, de estudo, enquanto a gente segue, como você abriu a sua palestra tão bem falando, comunicando a incerteza, acho que talvez seja o maior desafio para os comunicadores científicos e todo mundo envolvido nesse meio agora. De antemão, também quero dizer que essa não é minha área de expertise, a minha área de pesquisa passa um pouco longe até de comunicação, como com tantas coisas que aconteceram nesses últimos anos, foi a área onde eu acabei atuando por necessidade, né? Então, nos últimos anos, muito perto da assessoria de comunicação do HCPA, que já recebe aqui meu agradecimento por toda a atuação nesse período, nós tivemos o desafio de dar muitas entrevistas, muitas explicações, e eu sentia muito que às vezes a gente explicava alguma coisa
E na semana seguinte a gente se dava conta, quando eu expliquei aquilo, eu criei um problema que agora eu tenho que explicar outra coisa. Quando a gente falava de ocupação em CTI, não, tá 90% ocupado, mas aí depois a gente criou mais leitos, então continuava 90% ocupado. Como é que eu explicava para a população que a situação agora era pior? Se o número que eu tinha usado para passar isso continuava igual. Então a gente foi aprendendo, fazendo assim, a cada semana tinha um novo desafio, né? Mas, enfim, vamos ouvir agora um pouco de alguém que vem desse outro lado, né, que talvez não vem do lado da medicina. Leandro, a palavra está com você. Por favor, compartilha teus slides e fica bem à vontade para comentar conosco o que você sentir que ajuda mais. Ok. Estão me ouvindo agora? Ok. Essa é a frase mais ouvida nessa pandemia. Tem um microfone, né? A coisa virou assim. Eu queria começar agradecendo muito pelo convite. Eu sou professor da Unicamp, mas eu sou porto-alegrense. Eu estudei, não foi mencionado, fiz minha graduação em Física na URGS, no prédio que agora está sendo usado pela reitoria, quando a física ainda era no campus central, antes de passar para o campus do Vale. E eu sou filho de médico, então eu me sinto muito à vontade de falar para médicos e preparei uma apresentação para médicos. Isso posto, é um prazer estar falando com o Alexandre Zavascki e com o Marcelo Trasel, que são duas pessoas que eu conheci virtualmente na pandemia, mas eu já sinto como se eu fosse um velho amigo deles. Quer dizer, eu vejo eles falando e reconheço muita coisa que eles têm pensado e têm feito de forma muito relevante para a disseminação de ciência e de conhecimento ao longo da pandemia. E também, eu acho que depois dessa apresentação do Alexandre, muita coisa que eu preparei para falar já ficou obsoleta, porque ele colocou de uma forma muito legal. Mas eu vou seguir mais ou menos a minha apresentação para falar o que eu gostaria de falar para um público de médicos e estudantes de medicina. Então, a primeira coisa que eu quero abordar é, afinal, o que está acontecendo? Nós temos uma pandemia que é provavelmente a maior ameaça à vida na Terra dos últimos 100 anos ou mais. Talvez está pensando, quer dizer, não tem sido muito frequentes ameaças à vida tão grandes quanto essa pandemia, que forçaram uma mudança de comportamento em nós e fez com que a gente buscasse soluções para um problema realmente complexo. E o problema de problemas complexos é que as soluções nem sempre são simples. Só que as pessoas adoram soluções simples porque elas estão dentro do seu campo cognitivo, onde ela consegue entender com facilidade, né? Isso aconteceu no momento em que existe um forte movimento anti-ciência no Brasil, eu vou falar um pouco do porquê disso, e no mundo inteiro. Quer dizer, os Estados Unidos, eu acho que a gente estava vivendo a era Trump, que foi uma era muito ruim para a ciência e para o conhecimento, né? E nunca antes na história foi tão importante entender mais do que acreditar no que está acontecendo. As pessoas precisavam entender, e uma parcela muito grande da população, que sempre foi excluída do pensamento científico, precisou buscar na ciência justamente conhecimento para entender o que está acontecendo. Então, isso, junto com o desenvolvimento de redes sociais, uma coisa muito recente na nossa história, quando eu era adolescente não existia rede social eletrônica, já revelei minha idade aí, mas eu acho que as coisas mudaram e mudaram muito e a sociedade ainda não conseguiu se adaptar à nova realidade. Como o Alexandre falou, a gente está vivendo o que a gente chama de uma infodemia, que é uma epidemia de desinformação. E ela pode ser tão grave ou mais grave do que uma epidemia mediada por um vírus ou por uma bactéria, né? E para nós, desinformação, para quem trabalha na área, eu não gosto de falar de fake news, mas eu gosto de tratar o assunto como desinformação. Desinformação é qualquer informação falsa espalhada deliberadamente. Quer dizer, quem começa a espalhar desinformação sabe que o que ele está espalhando é falso, porque ele quer enganar, e nós vamos ver os motivos que ele tem para isso, né? E em redes sociais, a desinformação se propaga de uma forma muito, muito semelhante a uma infecção com algumas peculiaridades, né? Ela pode ser altamente contagiosa, o R0 dela pode ser de centenas ou milhares, né? Ela tem difícil recuperação, ao contrário de muitas infecções. Quer dizer, uma vez que você está infectado, é muito difícil te tirar dessa zona infectada, né? E muitas vezes essa recuperação, assim como na vida real, a recuperação nem sempre confere imunidade. Você pode estar recuperado, mas continuar
suscetível a espalhar mais desinformação aí pela frente. E é muito difícil desenvolver vacinas para esse tipo de infecção. Aqui eu faço um parênteses, que quando começou a pandemia, eu, na minha ignorância em relação às ciências médicas e biomédicas, eu achava que a gente ia levar muito mais tempo para desenvolver vacinas eficazes, e fiquei muito feliz e surpreso quando as vacinas apareceram e elas estão fazendo a diferença agora. E nesse tipo de infecção, para quem conhece um pouquinho de epidemiologia elementar, ou um pouquinho de modelagem epidemiológica, os médicos atuam como super spreaders, super espalhadores da infecção. Você sabe que nos modelos compartimentais são modelos em que todo mundo espalha da mesma forma a infecção, mas a gente sabe que é preciso entender que não é isso que acontece na vida real, né, na natureza, e você tem eventos ou elementos super espalhadores, e os médicos, na infodemia, quando a infodemia tem a ver com saúde, os médicos são super espalhadores. E por que eles são super espalhadores? Aí a gente vai entrar um pouquinho na área médica, né? A medicina existe desde sempre, né? Desde que a sociedade começou a se formar como sociedade, algumas pessoas, em geral brilhantes, com muito respeito pela comunidade, tiveram papéis de destaque na sociedade. Eles foram sacerdotes, xamãs, líderes religiosos, eles sempre foram pessoas importantes, qualquer que tenha sido a formação social, né? Em sociedades desiguais como a nossa, com a brasileira, o médico tem uma aura de autoridade e de conhecimento que são tomados como absolutos pela sociedade. E eu tenho um lugar de fala muito bom para falar disso. Meu pai era cirurgião vascular em Porto Alegre, e há muitos anos atrás, quando eu era pequeno, os médicos visitavam os seus pacientes nos finais de semana, entravam na casa dos pacientes, e eles tinham o direito de levar seus filhos, porque eles gostariam muito que seus filhos virassem médicos. Nisso meu pai fracassou, né? Então eu ia com ele e eu sempre ficava assim, estupefato com a reverência e o respeito que as famílias tinham quando o médico entrou em casa, ainda que carregando um filho junto, né? Havia um silêncio assim sepulcral, você não ouvia nada enquanto o médico examinava e falava. Então ali eu comecei a ter uma ideia de qual o tamanho da autoridade atribuída aos médicos, e isso continua até hoje de outras formas, né? Se a gente olhar através dos tempos agora, como que a medicina se desenvolveu, ela começa com conhecimento empírico, quer dizer, e assim que o nosso cérebro funciona, você tem uma prática, você tem resultados dessa prática, e você passa a acreditar que essa prática causa os resultados, né? Isso, nosso cérebro evoluiu para isso, é graças a isso que a gente consegue viver em sociedade, né? Mas eu vou tomar um exemplo só para, de novo, mostrar um pouco como que a coisa funcionava e funciona, né? Peste bubônica foi talvez a maior catástrofe epidemiológica da história na Europa entre 1343 e 56, não se sabe quantos, mas morreram de 75 a 200 milhões de pessoas só na Europa, né? Essa barra de esse intervalo de confiança é muito grande, que a gente não ficava registrando cada morte, né? E as hipóteses para a causa da época eram essencialmente dois tipos. Ou uma conjunção de 3 planetas, quer dizer, nessa época as pessoas olhavam para o céu e tentavam relacionar efeitos celestiais com o que acontecia na Terra, e houve uma conjunção de 3 planetas que teria causado uma grande pestilência no ar, e mais no Oriente, né, no mundo islâmico, se entendia que isso se devia ao martírio e misericórdia divinos. Então, tratar ou prevenir a peste contrariaria a vontade de Deus. Isso era a cena na Idade Média, né, na Baixa Idade Média. Tudo muda no século XIX para a medicina. No século XIX acontecem alguns eventos que mudam a maneira como a gente entende a doença e a transmissão de doença. Primeiro aparece a teoria da evolução, que eu acho que é uma das ideias mais importantes da história da humanidade, tá? Depois aparece a teoria dos germes, a gente começa a entender as infecções. Se começa a entender metabolismo, se começa a entender bioestatística, e aparecem os testes controlados por placebo, né? O primeiro teste controlado por placebo, parece que não é bem verdade essa história, mas pelo menos a lenda conta, foi um teste entre marinheiros para determinar se o escorbuto era causado por falta de vitamina C. O que causava o escorbuto? Então o cidadão, se não me engano, o nome dele era Linton, médico, separou grupos de marinheiros, e para um ele deu nada, água, para outro limão, para outro grupo, sei lá o que ele dava, até que ele conseguiu associar escorbuto ao placebo, à falta de vitamina C. Tudo isso tem uma base, que é a ciência. Quer dizer, no século XIX, a ciência entra na medicina. A ciência tinha sido inventada, a ciência moderna, tinha sido inventada pela humanidade
300 anos antes. Mas ela vinha se construindo devagarinho e é no século XIX que tudo muda, né? E por causa da ciência, hoje a gente sabe o que causou a peste bubônica em 1350 na Europa, que é uma bactéria que se chama Yersinia pestis e que é transmitida através de um vetor, uma picada de pulga ou de piolho, e a peste continuou existindo por muito tempo. Em 1910, nós tivemos uma epidemia de peste no Rio de Janeiro, que foi trazida por um navio, mas nessa altura a gente já entendia as causas e, combatendo os vetores, conseguiu-se controlar esse surto no Rio de Janeiro. Então, a ciência mudou tudo. E aí, assim como o Alexandre citou um físico, eu achei muito importante citar um médico, né? Esse senhor fumando o seu cachimbo, acho que essa é a melhor foto dele, o Art Cochrane, que foi um médico que passou por guerras e revoluções, e ele se deu conta, no final ele era médico, acho que foi na Grécia, no final da Segunda Guerra, e se deu conta que muito da prática médica não tinha base, a gente fazia as coisas porque fazia. E só em 72 ele publica um livro que é seminal na história da medicina, Effectiveness and Efficiency, Random Reflections on Health Services, onde ele chama a atenção que a gente tem que olhar para estudos clínicos randomizados, que a prática médica precisa ser baseada em evidência mais firme do que a tradição. E tem uma frase que é muito boa nesse livro, eu tirei isso aqui do maior repositório de conhecimento da humanidade, que se chama Wikipedia, e ele diz que eu sabia que não havia nenhuma evidência real de que qualquer coisa que tínhamos a oferecer tivesse algum efeito sobre tuberculose, e temi encurtar a vida de alguns dos meus amigos ou com uma intervenção desnecessária. Então, ele estava temendo da iatrogenia, quer dizer, que a intervenção médica acabasse tendo um efeito negativo sobre a evolução da doença, né? O Cochrane é homenageado hoje pela Cochrane, que é o maior repositório de conhecimento médico do mundo, né? E ele tem a pretensão de ser um repositório de todo o conhecimento médico. E é baseado no Cochrane, que é um dos pais da medicina baseada em evidência. Eu estudei um pouco da vida do Cochrane, é muito legal também, porque ele esteve envolvido num estudo clínico randomizado da aspirina para prevenção de infartos. Esse estudo foi interrompido. Ao contrário de estudos recentemente que não foram interrompidos aqui no Brasil, ele tinha uma evidência de que ele precisava interromper esse estudo e fez isso. Isso é uma história muito legal que é contada aí em artigo. Eu posso falar sobre isso mais tarde. Bom, desinformação médica na pandemia. Chegamos ao centro dessa fala, né? Essencialmente, eu listei algumas áreas de desinformação médica, né? Essencialmente, o que o Alexandre já falou. Então, primeiro aconteceu uma negação de modelos epidemiológicos, de que o isolamento social aumentaria a contaminação, negação do mecanismo de transmissão através do ar, quer dizer, médicos que costumam usar máscaras durante as suas cirurgias diziam que as máscaras são prejudiciais à saúde, aumentam a concentração de CO2 no ar que a gente respira. Aí veio o tratamento precoce com suas várias variações sobre o tema. Nada disso tem evidência científica até hoje, depois de quase 2 anos de pandemia. Se criou uma desconfiança sobre as vacinas, de que elas são experimentais, de que elas vão alterar o teu DNA, que elas vão te magnetizar, cheio de fraudes nessas histórias, né? Que vão injetar chips, que você vai se conectar ao Wi-Fi da sua casa. Se falou de supostos efeitos adversos, isso também eu posso falar. Essas miocardites em adolescentes não têm suporte epidemiológico para isso. Se você olhar a incidência de miocardites em adolescentes depois de vacina, é muito menor do que a incidência sobre a população toda. Hoje em dia não muito menor, mas um pouco menor, pelo menos é menor ou no máximo igual. Bom. E recentemente eu peguei só tweets muito recentes de alguns médicos propagadores de desinformação. Então, tem uma médica aqui, até aparece o estetoscópio dela na foto dela, dizendo que as revistas científicas estão censurando a ciência. Cada vez que um artigo mal feito é retratado ou recusado, eles dizem que está havendo censura, o que é uma bobagem. Aí tem um médico que diz que não tem razão para vacinar as crianças. Aí tem uma tabela mal interpretada de um estudo inglês, não de um estudo, de um report inglês sobre efeitos adversos de vacinas. E aí tem um caso de um óbito de um homem depois de se vacinar, quer dizer, como se as pessoas não morressem antes de existir a vacina, parece que a gente só morre depois de ser vacinado e coisas desse tipo. Isso aqui são exemplos de 6, 7 de novembro, dessa semana de desinformação sendo espalhada por médicos durante a pandemia. Tá? Então, a primeira mensagem que eu vou soltar, eu estou vendo o Alexandre chegou aqui, ele vai dar risada, é que médico não é cientista.
né? Os médicos têm uma super autoridade e é uma responsabilidade de vocês, médicos, entenderem que vocês não são, nem todos os médicos são cientistas. Então, espalhar conceitos errados ou mal feitos com autoridade de cientista em redes sociais é uma coisa muito deletéria para a sociedade, né? Eu vou dar um exemplo aqui, até deixei os nomes das pessoas. Um exemplo prático que aconteceu ainda esse ano: a Prefeitura de Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, avaliou o uso de tratamento precoce na unidade de saúde do atendimento exclusivo de Covid. O grupo de autores envolve uma pessoa que eu não consegui descobrir a especialidade, uma enfermeira, uma nutricionista e um médico. E eles publicaram, está na rede. Se vocês entrarem nesse link, vocês vão encontrar esse estudo completo. Eles separaram o grupo, não randomicamente, como a gente deveria fazer, mas eles perguntavam se você quer receber tratamento precoce ou não. Então, para um grupo, eles deram hidroxicloroquina e ivermectina, para outro grupo, eles não deram nada. Eles publicam uma tabela completamente... Isso é fora de qualquer recomendação de como fazer um estudo bem feito, e concluem, obviamente, que o tratamento precoce é eficaz para tratar Covid. Quer dizer, aqui é um caso padrão de tudo errado, né? E claro que a conclusão está errada e contraria tudo que foi publicado em bons periódicos científicos. Claro que é que eu estou fazendo exatamente o que eu disse que não é para fazer. Eu estou pegando um exemplo para generalizar, mas eu estou colocando esse exemplo porque esse tipo de coisa é muito comum e ela vem da autoridade que os médicos se atribuem de cientistas, mesmo sem ter tido contato com a prática científica, né? Ok? A pergunta é por que os médicos propagam desinformação, né? E aí tem 4 fatores que são importantes. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. Um deles, que esse é muito grave e muito próximo à prática médica, que é a dissonância entre a informação científica e a experiência pessoal. A prática médica, e eu sei, e vocês estão próximos a decisões que podem significar a vida ou a morte dos pacientes, faz com que você se sinta empoderado em relação a uma prática que você faz. Isso não é exclusividade da classe médica, isso é muito comum entre pilotos de avião. O piloto de avião faz uma manobra fora do padrão, essa manobra dá certo, ele passa a acreditar que aquela manobra é válida, e isso pode ter consequências muito ruins no futuro, né? Outra parte que é importante, que eu gostaria que vocês pensassem muito, é o problema de uma formação deficiente. Quer dizer, os médicos não serem suficientemente educados sobre metodologia científica e estatística e não estarem intelectualmente equipados para perceber a diferença entre um estudo bem feito e desinformação. Isso tem a ver com a formação médica com ciência, né? E aí não consegue entender um artigo científico e qualquer coisa passa a ser ciência, e aí ele entra naquele mecanismo que eu vou mencionar daqui a pouquinho, que já foi mencionado pelo Alexandre, de um mecanismo psicológico de reforço, né? E aí tem o posicionamento político, que sempre tem atuado nesse problema, e claro que existe a possibilidade de ganhos financeiros. Eu vendo um tratamento ineficaz, cobro uma fortuna por uma consulta virtual, e eu tenho a ganhar por propagar desinformação. E aí a gente entra em por que existe esse estado de negacionismo. Eu já preciso terminar, vou correr um pouquinho. Essencialmente, o negacionismo passa por um estado de individualismo muito forte. Você se sentir especial perante o mundo. A tua percepção de mundo está acima de séculos de desenvolvimento científico, né? É muito importante a minha adesão a um grupo, porque quando tem um grupo, eu acho que eu faço parte de um grupo e eu tenho que estar certo. E isso acaba causando realidades paralelas. Aí tem as teorias da conspiração. E aqui no Brasil, nós temos um estado que a gente chama de hiperindividualismo. Todo mundo se sente especial, e um problema muito grave com déficit de cidadania, que uma parte da população que nunca teve voz não se sente reconhecida, então ela passa a negar a ciência, a cultura, o conhecimento, a própria universidade. Quer dizer, não está no meu alcance, então está errado. E aí você se desensibiliza em relação a quem não faz parte do seu grupo, né? Tem que morrer, tem que cair fora. E normaliza coisas absurdas. E isso aqui é um mecanismo que se autoalimenta, né? Então, você tem discreto na ciência, você acaba caindo em dissonância cognitiva. A minha percepção é diferente do que a ciência está mostrando, né? E aqui no Brasil, pior ainda, isso é fomentado pelos governantes, né? Eu gosto de citar o grande filósofo Agenor de Miranda Araújo Neto, Cazuza, que diz que os meus inimigos estão no poder, né? E aí a gente entra numa espiral de transmissão de desinformação por causa da identidade, como foi muito bem dito pelo Alexandre, vai muito além de crenças pessoais ou religiosas, né? Isso acontece a partir da identidade do indivíduo. Ele se identifica
com a desinformação, e aparece, só que eu nem quero entrar muito em detalhe, mas os chamados algoritmos de recomendação de redes sociais. Eles não querem otimizar a propagação de ciência, mas eles querem maximizar o tempo que você fica nas redes. E acaba criando bolhas de realidade paralela, das quais você tem uma chance muito pequena de escapar, né? Como é que dá para conter essa infodemia? Tem duas formas. Vacina, que significa educação para a ciência e senso crítico, quer dizer, fazer com que as pessoas não retransmitam desinformação, o que é muito difícil, é muito mais fácil falar do que fazer. E tem o tratamento, que é o controle das redes e regulamentação, que também não é muito eficaz. Como redes sociais são redes fortemente não lineares, que amplificam rapidamente qualquer coisa que passe por elas, se você não tiver uma reação muito rápida, até você agir, o estrago já está feito. Para concluir, eu só quero chamar... O que eu quero que vocês levem dessa minha fala? Primeiro é que médico não é cientista, ou seja, conhecer e entender a ciência é muito importante. O médico não precisa ser cientista, mas ele precisa entender e conhecer a ciência e usar a evidência científica como base para as suas ações, se manter atualizado e não cair na armadilha da experiência pessoal. Meus bons amigos professores de medicina aqui na Unicamp são muito focados nisso, quer dizer, ensinar, convencer os seus alunos de que a ciência é muito maior do que a sua experiência pessoal, né? E os médicos têm uma autoridade e têm muita responsabilidade, porque a sociedade atribui uma autoridade absoluta para eles. Então, tem que entender a relevância deles e o cuidado que eles precisam ter na difusão da desinformação. E a minha última intervenção é que eu acho que o juramento de Hipócrates precisa ser atualizado com "não contribuirei para a disseminação de desinformação". Para terminar, sempre eu gosto de colocar esse poeminho do nosso conterrâneo Mário Quintana, que a todos que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Muito obrigado. Muito obrigada, Leandro. Acho que terminar com essas citações foi muito adequado, as provocações estão muito corretas, acho que são muito bem-vindas. É super importante a gente falar que a Semana Científica é sempre um momento de educação, né? A gente tem um envolvimento muito forte de alunos, de pessoas de fora aqui da área dos professores, né? A gente gosta de receber muita gente, e se tem algum lado bom do virtual é a gente pensar que a gente está expandindo, a gente quer chegar em mais gente. Aproveito para avisar que esse evento fica disponível depois, né? Isso fica registrado, inclusive com os comentários ali. Então, a gente quer contribuir com essa discussão aberta. E é uma boa crítica, como que a gente se comporta, como que a gente pode passar informação não sendo o especialista, como que a gente pode, pegando o gancho do Alexandre antes, comunicar a incerteza e agora pensar, pera, mas essa não é a minha área, talvez eu precise de outra pessoa aqui. Então, acho que são provocações muito bem-vindas. Eu ainda não vou passar para a discussão aberta, aqui já temos algumas perguntas para todos, mas eu vou deixar para o final, vou convidar o Marcelo para fazer a apresentação dele agora, para agradecer mais uma vez, enquanto a gente vai aqui para a nossa última palestrinha, e depois a gente volta todos juntos aqui para algumas perguntas. Marcelo, por favor, fica à vontade. Bom dia, obrigado, Jerusa, pelo convite e a toda a equipe também da organização dessa Semana Científica do Hospital de Clínicas. É um prazer estar aqui dividindo a mesa com o Alexandre Zavascki e com o Leandro Tessler, que eu também conheço aí das redes sociais, mas ainda não tinha interagido diretamente. Vou colocar aqui a minha apresentação. Uhum. Ok. Então, eu aprendi bastante aqui assistindo as duas palestras anteriores e tem alguns pontos, eu acho, de contato entre o que eu vou falar e eu vou tentar não repetir, né, alguma contextualização que o Zavascki e o Tessler já fizeram, mas eu queria também começar resgatando uma questão que o Zavascki trouxe, né, que essa pandemia foi um desafio em relação à comunicação, né, colocou
eu suponho que a maioria da audiência aqui seja de médicas e de médicos, né, ou de futuras e futuros médicos. E o Zavascki colocou que foi um grande desafio, porque vocês não estão acostumados, né, a ter que se comunicar diretamente com o público. E, sobretudo, assim, nesse ambiente de desinformação e polarização, né, e diversas dificuldades aí na comunicação que a gente teve. Então, eu queria dizer para vocês que, para nós, jornalistas, né, e comunicadores, também foi um desafio. A maioria dos meus colegas que trabalham em redações também não estava acostumado a lidar com os conceitos da epidemiologia, da virologia, então muitas pessoas tiveram que realmente ir aprendendo à medida em que faziam o trabalho. Isso, obviamente, né, gerou muitos equívocos e muitos erros na cobertura. E também a gente, aqui do ponto de vista acadêmico, na comunicação, se viu frente a esse grande desafio que é como evitar a disseminação, a difusão de desinformação, ou como corrigir também crenças equivocadas depois que elas já ganharam o mundo. Né? Então, depois que o tratamento precoce já está na consciência pública, o que a gente pode fazer para reduzir o dano, pelo menos, né, desse tipo de boato, né, ou de desinformação intencionalmente difundida. Bom, então vou tentar trazer aqui na minha apresentação alguns insights, né, mas, de novo, nós estamos estudando isso à medida em que as coisas acontecem. Então, por enquanto, existem muito poucas recomendações do ponto de vista da comunicação que são testadas, né, mas já temos, no final aqui da apresentação, eu vou trazer algumas que podem ser úteis para vocês. Bom, a primeira coisa é lembrar que a desinformação não começou com as redes sociais, né? E que o jornalismo ele tem uma relação complexa com a divulgação científica já faz alguns anos. Quem é mais velho talvez lembre dessa história do boi mate. Esse foi uma reportagem que a Veja publicou em 1983, reportagem entre aspas, né? Na verdade, é uma notícia que chegou por uma agência e que dizia, que informava sobre a criação de uma mistura genética de boi com tomate, né? Que já viria, então, um fruto com gosto de molho à bolonhesa. E que, para qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento científico, é absurdo, né, essa proposição. Até hoje a gente não sabe se a Veja, né, publicou, mesmo sabendo que era uma pegadinha de 1º de abril da agência de notícias, mas o fato é que isso saiu na revista e depois foi, né, corrigido numa edição da semana seguinte, mas muitas pessoas, né, não viram a correção na semana seguinte. Esse é um dos grandes problemas da desinformação, uma vez que ela ganha o mundo, não necessariamente quem teve contato com aquela afirmação equivocada vai ter contato com a correção mais tarde. Enfim, nessa época também, não haviam redes sociais, então a viralização, digamos, da história do boi mate se deu muito pelo boca a boca. Eu lembro de ouvir no colégio, né, os colegas comentando esse tipo de coisa. E com as redes sociais, claro, ali a partir dos anos 2000, principalmente, como o Tessler comentou, né, a gente teve uma potencialização dessa difusão da desinformação, né, que muitas vezes provoca o que a gente pode comparar realmente com uma epidemia. Acontece o que a gente chama na comunicação de viralização, né, de um determinado conteúdo. Bom, queria também trazer inicialmente alguns conceitos
que podem ser interessantes aqui, né? Quando a gente fala em desinformação, a gente precisa primeiro entender o que é a informação, né? Então, um dos pensadores que fala a respeito disso é o alemão Habermas, e ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a informação ela não é necessariamente, né, a verdade última, né, do ponto de vista da filosofia, né, seria um acesso, né, à verdade num caráter quase divino, né, e que a epistemologia até considera, em grande parte, inacessível ao ser humano. Quando a gente, na comunicação, fala sobre verdade, a gente, em geral, está se referindo a algo um pouco mais prosaico, que é o consenso sobre a veracidade de um fato dado ou de alguma afirmação. Então, do ponto de vista da comunicação, a informação ela seria mais algo sobre o qual a sociedade está de acordo. E isso, obviamente, muda, né? Assim, para pegar um exemplo da própria ciência, né? Em um momento, se considerava que o consumo de gordura vegetal era melhor do que o consumo de gordura animal. Em outro momento, se descobre que algumas gorduras vegetais que se costumava consumir, como a margarina, por exemplo, a gordura hidrogenada, ela fazia tão mal quanto a gordura animal, até mais para a saúde, né, do que manteiga ou banha. Então, esse consenso vai mudando, né, ao longo do tempo, mas se considera de boa fé, né, ele se considera de boa fé que alguém, né, reproduza essas afirmações, mesmo quando existe ainda alguma disputa, né, ou pontos de vista diferentes. Já a desinformação, a misinformation, que é um termo que a gente não tem tradução em português, né, mas a gente poderia traduzir para o português como, talvez, caco-informação, no sentido de cacofonia, é aquela informação cuja veracidade ainda está em disputa. Então, no caso da pandemia de Covid-19, inicialmente nós tivemos, né, muita misinformation circulando, não porque necessariamente houvesse pessoas de má fé espalhando, né, tratamentos que não funcionavam, mas porque realmente ainda não havia elementos suficientes produzidos pela ciência para que se tivesse informações assim mais estabelecidas ao longo do tempo, ao longo dos meses, né? A misinformation sobre Covid-19 foi se transformando em informação. Em terceiro, nós temos a desinformação, que é uma subcategoria da misinformation, né, que é caracterizada pelo quê? É caracterizada pela má-fé dos produtores ou divulgadores desses conteúdos. Então, aqui, quando a gente chega nesse conceito de disinformation, é quando a gente está, de fato, falando sobre o fake news, né, notícias falsas. A desinformação, ela reúne vários tipos possíveis de vários formatos, gêneros textuais, né, ou de imagem, discursivos possíveis. Então, por exemplo, tem duas abordagens que a gente mais usa na comunicação, uma é da Wardle e outra é do Tendoklin Ling, que mais ou menos concordam em tudo, mas eu não vou aqui detalhar cada uma, mas só para dar alguns exemplos, né? Nós temos a sátira ou paródia, embora não seja desinformação, ela pode ser misinformation, pode ser encarada como verdade, né? Então, um veículo satírico como sensacionalista publica uma notícia e algumas pessoas às vezes levam a sério aquela notícia. A gente tem as falsas conexões, né, que é estabelecer vínculos entre fatos que não têm nenhuma relação entre si, né? Por exemplo,
o Bill Gates quer construir um painel para tapar o sol e também está investindo em vacinas e, portanto, as vacinas são ruins. Enfim, conteúdo enganoso, né, que é o conteúdo que tenta né, se passar por uma coisa que ele não é, se passar por uma notícia ou se passar por uma foto, né, dizer que uma foto foi tirada numa manifestação contra a vacina, quando na verdade ela foi tirada num protesto qualquer contra algum político. Nós temos conteúdo manipulado e o conteúdo falsificado, que seria o que a gente realmente pode chamar de fake news, né, que num artigo na revista Science, um conjunto aí de dezenas de autores definiu como informação falsificada que imita os formatos noticiosos, mas que não observa os mesmos processos editoriais ou condutas deontológicas e visa enganar o leitor. Isso a gente viu alguns exemplos, principalmente em sites que se passam, né, eles usam o mesmo formato, a mesma identidade visual que jornais legítimos, né? Então, esse exemplo que eu trouxe aqui na imagem foi publicado pelo Jornal da Cidade Online, né, que é um desses veículos, mas também tem lá o Renova a Mídia, Brasil Sem Medo, e vários sites que, para uma pessoa, né, que não tem muito contato, não tem muito costume de ler notícias, ela entra no site e vai achar que é um jornal como a Folha de São Paulo, ou como o G1, ou como o Estadão. Mas, na verdade, são veículos que fazem mais propaganda política, né? Uma propaganda política se passando por notícia, é uma espécie de pseudo-jornalismo, a gente poderia chamar, e que mistura ali, inclusive, alguns textos que são factuais junto com propaganda, né? Então, realmente são muito perniciosos esses sites, porque eles têm um potencial para causar confusão que é muito grande. E o formato de texto jornalístico, né, o formato da notícia, ele infelizmente é muito fácil de copiar e de falsificar. Bom, então, isso é só para a gente ter uma noção, assim, eu até não gosto muito do termo fake news, porque eu prefiro usar notícias falsificadas ou pseudo-jornalismo mesmo, né, porque notícias falsas dá a impressão de que pode ser confundido também com erros jornalísticos, porque jornalistas também erram, né? Como eu falei ali no início, se errou muito agora na cobertura na pandemia, mas uma coisa é errar seguindo todos os processos, né? As boas práticas profissionais, né? Seguindo os princípios éticos do jornalismo, ou seja, errar de boa fé, e outra coisa é produzir, né, intencionalmente uma notícia falsa, uma notícia falsificada, inventar dados, inventar fatos, né, que é o que acontece em geral quando a gente está se referindo a fake news. Obrigado. Bom, uma questão que a gente pode também trazer aqui é que informação de qualidade é fundamental para estratégias epidemiológicas, né? E, toda a medicina, né, toda a produção de ciência é fundamental, mas também é fundamental que essa ciência seja comunicada corretamente para o cidadão. E nós temos alguns perturbadores sociotécnicos, que a gente poderia chamar, que dificultam que essa informação de qualidade chegue ao cidadão. Então, primeiro, a desconfiança generalizada nas instituições, sobretudo nesse contexto de polarização política em que a gente vive.
A própria comunicação em rede, como o Tesler abordou na palestra dele, também, né, prejudica que a informação correta chegue, né, porque ao cidadão, porque ela precisa competir com a desinformação. Os mecanismos de privacidade em redes sociais, porque eles permitem que as pessoas fiquem em grupos fechados, né, de antivacinistas, por exemplo, discutindo esses conteúdos sem que jornalistas ou sem que, né, as autoridades sanitárias percebam até que seja tarde demais, essa desinformação já tenha se espalhado muito. Né, os pacotes de telefonia com franquia livre, né, para o uso do Facebook e do WhatsApp acabam incentivando as pessoas a se informarem mais por essas redes do que por veículos, né, de imprensa profissional. Assim como o custo das assinaturas de jornais também é algo que dificulta que a informação de qualidade chegue até quem ela precisa chegar. E aí eu vou pedir desculpas, porque talvez eu acabe aqui, né, falando algumas bobagens sobre ciências cognitivas e psicologia, vocês que são os especialistas, mas nós temos também perturbadores psicocognitivos. Então, mesmo quando a informação de qualidade ela consegue chegar, né, fazer todo o caminho, desde, por exemplo, uma agência de checagem até o cidadão que foi exposto a uma notícia falsificada, esse cidadão ele ainda vai ter diversas barreiras psicocognitivas, que até o Zavascki também mencionou na palestra dele, né, os vieses, como o viés de presunção da verdade, as heurísticas que a gente usa para avaliação de fonte, né, a facilidade de processamento. Então, normalmente, a desinformação ela é muito mais simples do que a informação de qualidade, e por isso, né, as pessoas tendem a acreditar mais, porque elas compreendem melhor um texto simples, não à toa vídeo é muito popular entre pessoas que disseminam desinformação. Nós temos elementos narrativos, né, sensacionalistas, por exemplo, que atraem mais atenção. Raciocínio motivado é algo que também interfere nisso. A crença em símbolos científicos, então, muitas vezes, os desinformadores usam gráficos, usam imagens que parecem ser de ter alguma relação com ciência, né, imagens de vírus, para decorar os seus textos, né, e transmitir maior credibilidade. A nossa memória, mesmo quando as pessoas conhecem o assunto, estudaram na escola, por exemplo, ou já leram a respeito, nem sempre as pessoas mobilizam, né, o seu conhecimento acumulado quando são expostas a algum conteúdo. Nós temos também questões de identidade étnica, cultural, racial, econômica, ideológica que interferem, né? Causam, por exemplo, a ideologia política pode causar o efeito culatra, que acontece quando uma pessoa recebe uma checagem, uma verificação, mas acaba, como essa checagem ou verificação, por exemplo, o tratamento precoce não funciona, mas eu sou um grande fã do presidente Jair Bolsonaro, então eu não só sigo acreditando que o tratamento precoce funciona, mas reforço ainda mais essa crença, porque eu acho que aquela checagem foi só um ataque, né, ao presidente, e não algo assim, politicamente neutro, digamos. E as respostas que a sociedade tem encontrado ao problema, para esse problema, são o quê? São justamente a checagem de fatos, né, que é a verificação do que circula por aí, para estabelecer se está correto, não está correto, assim, o grau de correção do que está circulando, mas que, como eu já mencionei, enfrenta várias barreiras, né, tanto sociotécnicas quanto psicocognitivas. Tem os selos de qualidade que alguns veículos estão usando, então, por exemplo, o Trust Project, que é o projeto Credibilidade, que os veículos preenchem alguns requisitos de transparência, por exemplo, né, assinaturas nos textos, dizer quem é o repórter, dizer quem é que financia o veículo,
e ganha um selo de qualidade, mas selos de qualidade são problemáticos porque eles só têm... eles só são úteis na medida em que alguém acredita nesses selos, e se vocês lembram da experiência daquele ISO 9000, né, é muito fácil também esses selos perderem a sua credibilidade, seu valor, né, enquanto sinal de credibilidade. A alfabetização midiática também já foi mencionada, e é uma das intervenções que mais funciona, né, mais eficazes, porém, é uma intervenção que custa muito dinheiro, né, e que é de longo prazo, então não resolve o nosso problema imediato, né, é algo que daqui a 10 anos ou 20 anos vai trazer seus resultados mais profundos. E outra é legislação, então legislar sobre as plataformas de redes sociais, e o Congresso agora está discutindo, por exemplo, o PL das fake news, né, o projeto de lei das fake news que tenta legislar sobre isso, mas que, em geral, a legislação sobre esse tipo de tema tem uma tendência, aqui para usar um termo que eu aprendi também acompanhando Tesla e Zavascki, tem uma tendência a ser iatrogênica, né? Na tentativa de combater a desinformação, acabar também cerceando a liberdade de expressão e de imprensa, que a gente também não deseja, né, como sociedade. E para finalizar, então, algumas recomendações para o combate à desinformação no varejo, né, no cotidiano. Então, quanto à estratégia geral, é muito útil estabelecer vínculos entre fenômenos locais e cotidianos e conceitos científicos abstratos. Então, por exemplo, mudança climática é bastante abstrata para a pessoa comum, né? Pensar no efeito estufa, emissões de CO2, toda a dinâmica aí do clima. Mas as pessoas conseguem se relacionar com eventos como chuvas, né, torrenciais, inundações, ondas de calor. Então, estabelecer esses vínculos, quando possível, é muito útil, né, para a comunicação científica. Outra estratégia interessante é encontrar porta-vozes que compartilhem alguns valores com o público-alvo, né, cuja crença equivocada a gente pretende corrigir. Então, se a gente está tentando corrigir a crença de pessoas que são contra a vacina, né, criar um grupo de Facebook ou de WhatsApp, ou um perfil no Instagram dizendo, sim, a vacina é muito legal, né, somos aqui, se apresentar, eu sou um cientista da área, né, estudo vacina há 40 anos e eu posso dizer que as vacinas funcionam e são seguras. Isso vai até certo ponto, mas para as pessoas que realmente estão ali se enfiaram na toca do coelho, não funciona tanto, porque elas simplesmente vão dizer, a pessoa está falando isso porque ela trabalha há 40 anos e tem interesse, né, em que as vacinas sejam vistas como seguras. Então, é interessante encontrar algum porta-voz que compartilhe valores com esse público-alvo, né, e que se disponha a levar a mensagem para esse público. Então, para reverter, por exemplo, a crença no tratamento precoce, poderia ser interessante encontrar alguém, um político alinhado ao presidente, né, Jair Bolsonaro, e que se disponha a enfrentar, né, esse tema. Enxergar autoridades e não o cidadão como público-alvo, né? Normalmente, a gente acaba pensando que tem que corrigir as crenças do cidadão ali, do Joãozinho ou da Mariazinha. Mas é muito mais eficaz se focar nas autoridades. Então, tentar corrigir as crenças de líderes políticos, né, deputados, prefeito, governador, ou de celebridades, né, pessoas, né, artistas, atores, atrizes que tenham uma força na opinião pública, né, e que possam influenciar a opinião de outras pessoas. E quanto à forma dos textos, né, ou vídeos, ou outros materiais que vocês possam vir a produzir, é interessante sempre evitar repetir as falsas alegações, né? Então, não colocar no título do texto, por exemplo, cloroquina funciona, diz fulano de tal.
né? Evitar isso, porque nossa memória, né, em geral, o que resta de quando a gente lê um texto são alguns pontos, assim, e ficar repetindo as falsas alegações tende a reforçar elas na memória, né, mais do que desfazer. Então, é interessante começar os textos, por exemplo, com colocar um título, são falsas as afirmações de que o tratamento precoce funciona, ou presidente diz sem base nenhuma na ciência que o tratamento precoce funciona, né? Sinalizar os equívocos com clareza, então apontar especificamente o que está errado num texto e o que está certo, porque às vezes tem uma mistura de coisas corretas com coisas erradas, né, nos boatos e na desinformação que circula. Oferecer explicações alternativas, né? O ser humano, ele não gosta de ficar em suspenso, não gosta da insegurança de não saber o que está se passando, né? E se a gente não oferece uma explicação alternativa, as pessoas vão preencher com seja lá o que estiver à disposição, aquela lacuna, né, na narrativa. Então, por exemplo, se a gente diz que o Raul Didier, né, publicou artigos em revistas científicas, mas que depois foram retratados, e a pessoa acredita que foi porque houve uma conspiração lá do George Soros com o governo da Austrália, seja lá o que for. Eu vou dizer, olha, não foi isso que aconteceu, tem que explicar por que foi retratado, né, que houve um movimento todo lá entre os médicos, né, e as autoridades sanitárias francesas e os editores das revistas, e por que se chegou a essa conclusão, né, essa decisão de retratar os artigos dele. E, finalmente, apresentar refutações detalhadas, né, se possível com imagens, gráficos e outros elementos que as pessoas identifiquem como científicas, né? Então, realmente, aqui é o caso de decorar mesmo os textos, né? Colocar figurinhas nos textos que a gente produz, porque isso facilita a compreensão e também transmite uma certa credibilidade, né? E, como eu falei antes, justamente muitos produtores de desinformação pegaram carona nesses elementos do texto científico, da comunicação científica, para justamente né, pegar carona nessa credibilidade que as pessoas já atribuem a esses elementos. Então, eu agradeço, peço perdão se eu passei um pouco, ou talvez muito, aqui do tempo, e deixo aí meu contato para quem quiser indicações de bibliografia ou outras recomendações, eu posso mandar alguns materiais. Obrigado. Marcelo, muito obrigada. Eu posso falar só por mim no momento, mas muitos conceitos me ajudaram. Eu gosto muito da gente começar com definições, e foi muito bom ouvir alguém que estuda comunicação falar disso. Acho que a gente vai lendo e vai caindo a ficha de algumas coisas. Então, te agradeço muito pela palestra, ficou muito bem aqui. Acho que a gente teve muita sorte em compor bem essa mesa com pessoas tão diversas. Eu vou trazer para os palestrantes primeiro uma pergunta do público. A gente tem aqui mais 10, 15 minutos de discussão. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês três e a presença das 145 pessoas, eu acho, que chegaram aqui. Então, já excedemos a capacidade do nosso balde, já teríamos que estar num auditório maior. Às vezes a gente fica aqui só os quatro conversando, fica essa sensação, né, de quem está assistindo, mas falo para os palestrantes, então, que temos público, temos perguntas. A primeira pergunta que chegou para a gente aqui talvez um drama existencial do nosso colega Rodrigo aqui, que é da nossa comunicação. Se vocês sugerem alguma coisa que a gente pode fazer para tocar quem ainda tem negado evidências científicas, coisas factuais sobre questões de saúde coletiva. E pergunta difícil, acho que o Marcelo abordou um pouco aqui de como a gente deveria tocar essa comunicação no final, e eu vou
abrir para vocês, então, para darem sugestões iniciais e depois eu trago algumas outras perguntas além dessa. Quem quiser. Eu posso, para seguir a ordem aí, colocar alguma coisa. Eu não sei. A resposta eu não sei, mas uma coisa que é um grande desafio, que eu acho que todos trabalharam isso de certa forma, é que nesse sistema de disseminação, né, de informações falsas, tem dois componentes. Um é passar a desinformação, né, como trabalhou, e o segundo componente é destruir os referenciais. É desacreditar aquelas referências que nós temos para aquele determinado assunto. Então, isso que o Marcelo colocou agora no final é o correto, a gente tem que insistir, mas tem pouco efeito nessas pessoas não tocadas até esse momento. Ou seja, você citar lá, olha, o CDC, né, a OMS, a revista tal, o estudo tal, os pesquisadores da universidade tal, né, aquele grupo que trabalha, isso foi minado, né? É tipo assim, olha, eles estão nessa conspiração, então isso entra junto. Então, trazer as pessoas para esse referencial é um desafio, né? Porque é isso que a gente precisa para realmente confrontar com as notícias falsas. Deixa eu complementar um pouco. Eu acho que uma coisa, e aí vocês médicos estão numa posição muito privilegiada, né? O que eu sugeriria para médicos é usar a autoridade médica para o bem, né? Quer dizer, mostrar que tipo de serviço você tem prestado para a comunidade, a importância do Hospital das Clínicas, da URGS, dentro da comunidade local, e ver que o pessoal daí tem uma opinião que é, em geral, bastante conflituosa com desinformação que circula nas redes, né? Eu gosto de citar, tem um colega meu de infância, o Eduardo Sprint, que foi meu colega de escola, que tem uma série de vídeos no Instagram e que tem feito efeito. Uma outra, além do Alexandre, tem uma médica intensivista, Ana Carolina Peçanha Antônio, que é super ativa em redes sociais e que deve ser colocada, ela apareceu na Globo News recentemente, essas pessoas têm que ser colocadas, a cara delas tem que ser colocada na frente do público, porque são as pessoas que estão atuando na pandemia, né? É muito comum, como eu não sou médico, né, esses espalhadores de fake news, quantos pacientes você já tratou? Nenhum, eu não sou médico, né? Eles sempre invocam autoridade médica. Então, nós temos no Hospital das Clínicas gente com autoridade médica e com atuação nas redes sociais que pode, sim, tocar afetivamente nas pessoas. Bom, eu encerrei dando algumas sugestões ali a minha intervenção, né? Então não vou repetir elas, mas eu concordo com o Tesler. Eu acho que apelo à autoridade em geral não é muito bom num debate científico, né? Mas assim, na guerra contra a desinformação é uma excelente medida, né? Porque eu tenho certeza que o Dr. Zavascki aparecendo na Zero Hora, né, e desfazendo mitos contribuiu muito para tirar muita gente desse tipo né, de teoria conspiratória e de crença equivocada. E acho que mais médicos devem tomar essa frente, né, seguir esse exemplo. E outra sugestão que eu ia contribuir é apelem para a emoção, né? Também todo mundo aqui que está assistindo né, interessado em ciência, assim, se considera pesquisador, e nós não gostamos de apelar à emoção também, assim como nós não gostamos de apelar à autoridade, mas esse é o tipo de caso em que o apelo à emoção é totalmente justificado. Então, realmente, né, se é no grupo da família, por exemplo, no WhatsApp, fazer chantagem emocional, né? Pô, mãe, tu tá aí falando essas bobagens sobre cloroquina, mas eu sou médico, eu tô vendo o que está acontecendo, isso me causa, assim, me deixa chateado, me deixa triste, né? Ou eu fico muito preocupado contigo, né? Realmente, né, acho que mostrar o que está acontecendo dentro né, do hospital, todas as dificuldades que vocês têm para enfrentar todo o trabalho, né? Passar lá o dia inteiro com máscara, com todos os EPIs, e mostrar realmente que, né,
todo esse esforço que as pessoas não costumam ver, exceto quando elas acabam no hospital e daí já é muito tarde. Então, eu acho que também usar as emoções, porque os produtores de desinformação, eles usam a emoção, eles apelam à emoção, eles apelam à autoridade, e isso não é, né, isso é uma briga de rua, essa é a verdade. Né? Combate à desinformação é uma briga de rua. Assim. Deixa eu complementar com uma coisa que é muito óbvia. Quer dizer, uma reclamação recorrente de quem dissemina desinformação é: vocês estão querendo nos impedir de salvar vidas. Quer dizer, não tem argumento emocional mais forte do que salvar vidas. Por outro lado, eu não conheço nenhum intensivista, ou quem realmente está salvando vidas, que defende tratamento precoce, porque eles recebem a consequência da exposição das pessoas. Então, é uma coisa, é isso aí, é briga de rua, é um apelo emocional, e a gente tem que entrar pela emoção das pessoas. Bem, eu acho que é uma mensagem dura, assim, para a gente ouvir, mas razoável, assim, vocês talvez tenham razão. Comentando aqui, algumas pessoas comentaram isso no chat aqui, no nossos comentários, que a Emily fala, realmente, a gente tem que falar ciência de uma forma que as pessoas entendam, então acho que a emoção vai um pouco para isso, e talvez tenham dois nichos, né? Aliás, tem vários nichos. Tem o nicho das pessoas que querem entender o gráfico, que estão confusas, mas que viram o paper, mas não é um paper, mas não publicaram, então como assim? E aí a gente vai ter que explicar que nem todo paper é igual, a gente vai ter que puxar um pouco para a autoridade, mas também vai ter que falar bastante de ciência. Por exemplo, em grupos de colegas médicos, né, acho que todo mundo já teve que lidar com um ou outro colega aqui que a gente não entende muito bem o que está lendo, porque tem ideias que divergem, talvez, né, do que a gente tem feito e tem visto que funciona. E aí, nesses debates, a gente tem que trazer ciência. Nós temos uma formação similar, nós devemos poder discutir de igual para igual, a gente vai ter que trazer aqui, né, a tabela 1, o gráfico 3, mas quando a gente vai falar em outros nichos, talvez não seja a tabela 1 a ser discutida, talvez seja realmente as vidas. A gente teve exemplos disso aqui na pandemia. Nos piores momentos aqui, o que a gente comunicava era que, pessoal, não está dando mais, né? E a gente comunicava com lágrimas para a imprensa, e era simplesmente a única comunicação possível, porque não era o momento da gente falar de tabela, era o momento da gente dizer que o que a gente estava vivendo não devia ser vivido. E isso teve um impacto. Jerusa, complementando isso, e aí entro na fala dos colegas ali, eu acho que os hospitais ainda se resguardaram muito, tá, de mostrar as suas vísceras, né? No sentido assim, obviamente, não é expor pacientes, tá? Não é mostrar o paciente, embora isso até pudesse acontecer. Eu discuti uma vez, assim, poxa, vem às vezes uma reportagem de jornal, teve o Washington Post, teve outros aí que eu não lembro, era aqui em Porto Alegre, e eles entravam lá e filmavam. Né? Por que a nossa, né, como é que os nossos jornalistas não conseguem fazer isso? O que acontece? Né? Eu me questionava, assim, que a gente não consegue mostrar. Aí tu vê a foto de uma emergência lotada num jornal, né, estrangeiro. E, ao mesmo tempo, a gente vê o grupo do WhatsApp dizendo que o 8º Norte está vazio, né, Alexandre? Isso. No mesmo dia. Aí, é isso que eu ia dizer. Agora, eu ia dizer o seguinte, pegava uma câmera e entrava pelos aqueles corredores das enfermarias, mostravam aquelas portas e deixavam, olha, tudo isso aqui, a cada portinha dessa aqui, você tem 2 pacientes com Covid. E aí entrava, né, ia no 6º, ia no 9º, ia no 7º, fazia isso. Isso é uma mensagem muito mais forte, né, do que eu acho que qualquer um chegar a explicar e dizer que a situação está crítica ou mostrar um gráfico. E aí eu saía do hospital e via assim, meu Deus, os caras estão discutindo se nós estamos com um problema. Né? Parecia que a gente saía e ia para um outro mundo. Né? E via aquela discussão totalmente sem sentido. E talvez bastasse passar pelo corredor ali, e aquilo ia marcar as pessoas. Eu acho que isso faltou, poderia ter ajudado muito aí, né, nessa... Eu acho que a gente fica inseguro, né, Alexandre? Vou passar para o Marcelo, porque eu acho que ele vai saber comentar isso até melhor como jornalista, mas a gente fica inseguro de quais os nossos papéis, né? Teve um momento que a gente tomou a decisão contrária, né? A gente tomou a decisão de vamos parar de falar com a imprensa, porque
No momento em que a gente estava com 140 pessoas em CTI, no momento em que todas as entrevistas eram pontuadas por desabafos, estava ficando mais pesado para a nossa equipe ter que dizer isso de novo todo dia. Então, teve um momento que eu lembro de falar com a comunicação, pessoal, a gente não vai mais colocar os intensivistas. Agora é comigo, agora é com a diretoria, agora é a gente que vai passar. Porque a gente fez a nossa parte, eu não vou colocar mais a minha equipe, eu não vou mais fazer o pessoal passar por isso. E foi tão difícil, sabe? Porque a gente queria ajudar, mas a gente queria proteger. E a gente teve, acho que temos aprendizados a tirar daqui ainda, de onde que vai o nosso papel, o que um hospital fala, o hospital compartilha o seu protocolo, o hospital fala o quê, o hospital mostra pacientes, eu acho que tem muitas coisas para a gente aprender aqui, e uma coisa que eu queria que a gente tirasse aqui da mesa é que a gente está aprendendo, tá? Então, aquela coisa da ciência, a gente sabe muita coisa, a gente sabe a nossa margem de ignorância, que o Alexandre falou, não quer dizer que a gente não sabe nada. A gente sabe muita coisa e a gente ainda está aprendendo mais uns pedacinhos. Na comunicação, a gente está vendo que é por aí também. Marcelo, por favor, acho que você ia fazer um comentário que ia pegar esse gancho. Eu ia complementar aqui o que o Zavascki estava comentando, né? Que uma das estratégias da desinformação foi justamente entrar nos hospitais, né? Aqueles deputados, vereadores que entravam no hospital, olha aqui, filmando, né? Tá tudo vazio aqui, não tem superlotação, coisa nenhuma. Então, nesse tipo de situação assim mais aguda, é interessante mostrar as vísceras, né? Mostrar, não, olha aqui, pessoal, vamos abrir aqui, é uma coisa que a gente não costuma fazer, mas vamos abrir e mostrar. Uma repórter que eu acho até que fez um trabalho interessante nesse sentido foi a Larissa Rosso, da RBS. Ela postava no Twitter, né, alguns relatos que eram muito pungentes, assim, bastante emocionais, e acho que ela é um bom exemplo, assim, de jornalismo nesse sentido, e que depois quem quiser procurar ali o Twitter dela e dar uma olhada, acho que vale a pena. Esse é o tipo de comunicação que eu acho que é eficaz nessas horas. Mas, claro, também né, não dá para todo dia ficar recebendo jornalista e abrindo o hospital. E aí eu acho que tem os erros de cobertura da imprensa, né? Acho que a imprensa, muitas vezes, se focou em algumas questões que não eram, de fato, importantes, relevantes, assim, né? Ficar discutindo se o hospital tá ou não está superlotado é meio, né? Só dar espaço para esse debate a gente já perde a briga da comunicação, entende? Quando era melhor estarem fazendo reportagens sobre medidas de prevenção, divulgando, né, o distanciamento social e outras orientações. Então, acho que teve esses erros da imprensa, acho que a imprensa, ao longo do tempo, foi cometendo menos esse tipo de erro. Mas realmente foi um momento de aprendizado assim para todo mundo. E então fica a recomendação ali do trabalho da Larissa, que eu pessoalmente considero que foi muito bom. A Larissa estaria aqui conosco hoje se não fosse uma questão de horários, né? Infelizmente, a gente chegou a conversar, a ideia era que ela fosse da mesa também. Infelizmente, era um pouco difícil conseguir, assim, toda manhã, por horário nobre, para o trabalho da jornalista, que ela conseguisse participar conosco, mas eu tenho certeza que ela vai ficar feliz de saber que foi bem citada. E a gente teve, acho que isso também foi um aprendizado, a gente foi identificando parceiros ao longo desse tempo todo, né? Um jornalista que tinha um pouco mais paciência de ouvir quando eu queria explicar um conceito epidemiológico, que ele ia ter que ter um pouquinho de paciência para entender, ou então a gente entendia quem não queria saber muito dado, quem queria a mensagem mais emotiva mesmo, e a gente podia escolher uma fonte melhor. Mais uma vez, eu vou fazer um agradecimento grande aqui à nossa assessoria de imprensa, a gente chama de coordenadoria de comunicação aqui dentro do Clínicas, a grande SECOM, que enfrentou o desafio de escolher fontes e responder a todo mundo, né? E não foi nada perfeito, né? Acho que o Alexandre falou bem, teve várias coisas aqui que a gente poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, a gente vai aprendendo, e estamos aprendendo, mas tentando responder, assim, ao que a sociedade espera de um hospital do nosso porte, né, da nossa imensa responsabilidade como médico, alguns sendo também cientistas, né, Leandro? Não todos, mas o que a gente pode fazer. E tem mais alguns comentários aqui, a gente está encerrando o tempo, eu vou só compartilhar com vocês. A Elisa pergunta um pouco se a gente tem ideias, assim, de qual é a percepção de vocês sobre a seleção de fontes
que a mídia faz para falar sobre autoridade, né? E isso é um problema também. A gente tem boas autoridades que às vezes divergem, e talvez tenha aqui a responsabilidade dessas autoridades, quando estão divergindo entre coisas razoáveis, demonstrarem que a divergência é razoável, ao contrário da divergência com aquela outra pessoa lá que é radical. Então, tenho certeza que se eu e o Alexandre sentarmos para revisar a literatura aqui, a gente tem divergência, sabe? Acho que a escola podia ter voltado antes, acho que a máscara podia ter ficado em 95, não, acho que podia ter sido a descartável. A gente tem divergências que são bastante razoáveis, mas a gente com certeza consegue mapear o que nem tem que estar no debate, né? Nem tem que estar discutindo se cabe ou não cabe mais gente no hospital com 140 pessoas em CTI, como o Marcelo falou. Então, eu acho que a gente já passou do tempo, mas eu vou pedir para a gente ficar até 10h10, depois a gente encerra, e convido vocês para fazerem essa última reflexão, assim, como que a gente passa as dúvidas razoáveis e, com isso, passando por isso, de escolha para as fontes, para a gente falar o que os comunicadores podem fazer, o que a gente, não comunicadores, né, sendo solicitados a responder, podemos fazer também. Faço a pergunta final, só para a gente encerrar assim com tranquilidade. E a Jerusa ainda diz que tem só 5 minutos, isso é uma pergunta para 3 falar de 5 minutos, uma pergunta fácil. Eu já aprendi com jornalistas, Alexandre, que me ligavam e perguntavam assim, por que aumentou a média de idade em CTI depois que estendeu a vacinação? Aí eu já penso, isso é um exemplo clássico do paradoxo de Simpson, onde 2 médias, né, vão mascarar um fenômeno, e aí ele fala, eu preciso de 15 segundos para entrar no rádio. E aí difícil, né? Então agora eu estou passando esse sofrimento de volta para os comunicadores aqui, da gente responder muito rápido. Quanto a selecionar a fonte, eu vou deixar então para os colegas, o Marcelo, principalmente aí, né, os colegas de mesa. Mas eu acho que eu tentava sempre que abordado, eu tentava responder aquela pergunta, né? E quando chegava uma coisa que era muito fora de propósito, né, eu dizia, olha, algumas vezes aconteceu isso, eu tentava atender dentro de não tão, olha, não é tão útil, mas vamos lá, vamos responder a pergunta, o trabalho, né, da pessoa. E algumas coisas vieram muito fora de propósito, né? Aí eu dizia, olha, isso não tem nenhum sentido essa discussão, né? Dava um argumento assim, mas também tentava não abordar muito ali. Mas de forma geral, eu tentei sempre não dar a pauta para o jornalista, né? Respeitar a pauta dele e talvez pudesse ser até mais ativo. Olha, tem que olhar isso aqui, mas não. Eu respeitava e tentava responder dentro daquela pergunta. Deixa eu ajudar aqui. Eu acho que esse problema da autoridade em redes sociais é um problema muito sério, muito anterior à pandemia, né? E as redes sociais, elas têm a vantagem de não ter moderação e a desvantagem de não ter moderação. Mas eu sempre trago que universidades são instituições onde a gente preza o conhecimento, onde a gente funciona a partir do conhecimento. O problema é que a gente está vivendo uma época, inclusive com um governo que faz o contrário disso, né? As autoridades instituídas não são autoridades nas suas áreas. A gente trabalha com educação, eu não reconheço autoridade no ministro da Educação, no presidente do INEP, ou na presidente da CAPES. Então, a nossa sociedade está invadida por pseudo-autoridades em várias áreas. E aí, em pesquisa, também começa a aparecer. A imprensa não consegue discernir essa autoridade. Então, eu sempre sou muito conservador nisso. Ouça os especialistas. Quando a gente quer saber sobre epidemia, sobre pandemia, vamos falar com médicos que são pesquisadores, e não médicos avulsos que aparecem por aí, ainda que se apresentem como pesquisadores. E é isso. Quer dizer, a autoridade não nasce de um dia para o outro. Agora, é muito difícil passar essa mensagem para a imprensa. Então, realmente, desculpe, eu acho que a maneira como o Zavascki ele colocou que ele se comportou, né, nessas situações é realmente a maneira correta de agir. Assim. A primeira coisa, sempre bom ter em mente que o jornalismo é avesso à complexidade, né? Então, sempre que for possível simplificar e, de preferência, se for possível, ter uma posição institucional, né, que seja única, é melhor, facilita muito a vida, né? Eu sei que nem sempre é possível, mas
o ideal é isso, porque realmente quando começa a entrar em filigranas, assim, de diferenças em pequenas questões, às vezes são grandes questões, mas mesmo assim, do ponto de vista do jornalismo, parecem pequenas, né? Ou do leigo, elas às vezes parecem pequenas. O repórter muitas vezes já se perde, né? Então, o ideal é evitar muita complexidade, e eu acho que também, quando a pauta é fora de propósito, é importante dizer para o jornalista, olha, meu amigo, isso é fora de propósito, se tu for fazer uma reportagem sobre isso, vai ficar ruim a tua reportagem, não, né? Vai ficar uma reportagem que distorce os fatos. A pessoa, o que ela vai... Tem duas opções, ou ela vai mudar a pauta, né? Ou ela vai simplesmente procurar outra pessoa que aceite falar sobre aquele assunto. Mas aí, enfim, sobre isso, né, vocês não têm controle. Então, mas esse papel de dizer para o jornalista claramente que, olha, tua pauta vai desinformar, isso é muito importante de fazer, né? E quanto aos especialistas, realmente, sim, a maioria dos jornalistas, exceto os que são especializados em ciência, não tem muita capacidade de discernir, né, entre um médico famoso e um pesquisador sério. Assim, muitas vezes é a mesma coisa. Assim, o cara é famoso ali, aparece volta e meia no Jô Soares ou coisa do gênero. O jornalista vai achar que ele é um pesquisador e um especialista, e tem muita confusão na população entre, né, se parte do pressuposto de que todo médico é pesquisador também, o que, né, não é o caso. Então, isso é algo que talvez até a classe médica possa esclarecer um pouco melhor, né, para a sociedade. Acho que esse seria um esforço assim bastante válido, porque as pessoas realmente confundem. Então, mas é isso, evitar complexidade e dizer claramente quando um assunto é totalmente fora de propósito, né, mas sempre que possível atender, porque também, se vocês tiverem como atender, é bom, porque se não for vocês, o jornalista vai procurar outra pessoa que pode ser uma fonte, né, menos especializada ou com menos conhecimento. Então, também, essas são as questões que eu levaria em conta, assim, quando recebo um pedido de entrevista. Muito obrigada. Eu acho que são muitos aprendizados assim da mesa. A gente não vai ter respostas claras, né? Porque também não vai ter uma solução assim. Acho que se um de vocês tivesse um slide assim, como resolver o problema da comunicação, acho que teria sido um pouco fake. Então fica bem assim junto da nossa palestra, das nossas palestras, essas dúvidas todas que a gente tem. Mas acho que foi uma discussão muito legal. Eu queria agradecer a cada um por trazer as diferentes visões, diferentes inputs sobre esse tema tão difícil. A gente sai sem grandes soluções, mas a gente sai com muita coisa para refletir. Foram mais de 50 pessoas nos assistindo, muitos elogios aqui, eu não vou replicar todos, mas vocês recebem depois no nosso outro grupo para guardarem. Então, queria agradecer ao público, agradecer o convite dos organizadores para que a gente tivesse essa mesa, né? Acho que a comunicação dentro do evento científico e o evento científico falando sobre comunicação é um jeito vencedor de lidar com isso. Marcelo, Leandro, Alexandre, muito obrigada a participação de vocês três. Tenho certeza que a gente vai trocar bibliografia e continuar se encontrando. Espero que tenhamos mais discussões no futuro. Para o público, muito obrigado. A gente encerra aqui essa mesa. Esperamos ter contribuído um pouquinho com o debate público.